Fala pessoal, meu nome é Robson Lage e hoje nós vamos embarcar em uma das jornadas mais incríveis do cinema. Um filme que transcendeu o tempo, marcou gerações por mais de 8 décadas. Lançado em 1939, O Mágico de Oz. Mais do que um simples clássico, O Mágico de Oz é uma obra repleta de curiosidades, polêmicas e até mesmo alguns acidentes de bastidores que poucas pessoas conhecem. Ao longo desse vídeo eu vou contar para vocês o segredo da história do filme, analisar suas mensagens, revelar segredos de produções e mostrar por que ele é uma das maiores obras feitas na era de ouro de Hollywood. Então pegue seu sapato de rubi, siga a estrada de tijolos amarelos e vamos descobrir o que existe além do arco-íris. Para entender o Mágico de Oz, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo, para o fim da década de 1930. Os Estados Unidos estavam saindo da Grande Depressão e o cinema se tornava a única forma de escapismo da população. Hollywood vivia o seu auge, a famosa Era de Ouro, onde eram introduzidas novas tecnologias e inclusive a que veio fazer o diferencial no filme, o Technicolor. A MGM, um dos maiores estúdios do mundo, procurava realizar uma produção que encantasse o público da mesma forma que Branca de Neve e os Sete Anões encantou 2 anos antes. Foi assim que o estúdio decidiu adaptar o famoso livro, O Maravilhoso Mágico de Oz, que já era um sucesso de literatura infantil nos Estados Unidos, escrito por Hannibal Frank em 1900. Só que ninguém imaginava como seria difícil transformar essa fantasia em uma realidade cinematográfica. O filme começava de maneira simples, no Kansas preto e branco, ou melhor, em tons de sépia, o que dava um visual melancólico, triste para a trama. It's a twister! It's a twister! A jovem Dorothy Gale, interpretada pela eterna Judy Garland, vivia com seus tios em uma fazenda junto com seu fiel cachorrinho Totó. Logo no início nós temos uma das cenas mais memoráveis do cinema, Dorothy cantando Over the Rainbow, uma música que expressa a vontade de sair de um mundo triste, um mundo cinza, um mundo sem cor e procurar realmente um lugar onde os sonhos se realizam. E temos uma curiosidade em relação a essa música. Ela quase foi cortada do filme. Do quê? Os produtores achavam que essa música poderia ser entediante, ela meio que quebrava o ritmo do filme. Mas o diretor insistiu e o resultado foi uma das músicas mais icônicas do cinema. Vencedora do Oscar de melhor canção e eternizada na voz melancólica de Judy Garland. O contraste entre Kansas e o mundo colorido de Oz é uma das maiores transições visuais dos cinemas feitas até hoje. A magia começa quando um ciclone atinge a fazenda de Dorothy e leva ela para outro mundo. E aqui tem uma curiosidade técnica incrível. Quando ela abre a porta da casa e o mundo muda de cor, não foi Judy Garland que estava atuando naquela cena. Foi uma dublê vestida e pintada em tons de marrom, cujo a casa também que ela estava todas em tons de marrom, criando o efeito perfeito entre preto e branco e o mundo das cores. E essa cena a gente pode explicar de uma maneira bem clara, que é o seguinte, olha. Tinha um cenário aqui, o da frente, que é o da casa, que estava em tons de sépia e a atriz ali também pintada em tons de sépia. Em frente tinha Oz, que já estava pintada em cores de marrom. A câmera dá uma virada, uma leve virada, e logo em seguida Judy Garland entra por outro ângulo. E poder observar isso ao longo do cinema e comparando com o cinema de hoje, que a grande parte de tudo se usa CGI e ter esse efeito prático lá em 1939, é um avanço muito grande para a época. Quando Dorothy pisa em Oz, ela é imediatamente transportada para um universo de cores exuberantes, cenários surrealistas e figurinos extraordinários. O uso do Technicolor foi um marco. Essa tecnologia muito avançada para a época, devido àquelas câmeras que eram muito antigas, exigiam luzes fortíssimas no set. E a temperatura ali passava facilmente dos 40 graus. E com esse calor no set, o resultado poderia ser apenas um. Os figurinos eram pesados, as maquiagens derretiam e tudo quanto é tipo de problema relacionado a calor acontecia ali. O cenário da Estrada de Tijolos Amarelos foi feito com tinta industrial, o que levava uma equipe específica para ficar o dia inteiro polindo pedras. Os Mudkins, os habitantes que recebem Dorothy na cidade, foram interpretados por 124 anões, vindo de vários lugares dos Estados Unidos. Apesar de serem uma parte bem alegre do filme,
há relatos de bastidores bem complicados, envolvendo desorganização e até mesmo brigas durante as filmagens entre os figurantes. Quando Dorothy, confusa, pergunta como que ela consegue sair dali, ela recebe uma das orientações mais famosas do cinema. Siga a estrada das pedras amarelas. Siga a estrada das pedras amarelas. Siga a estrada das pedras amarelas. Siga a estrada de tijolos amarelos. E é nesse ponto que a jornada de Dorothy realmente começa. Ao longo da estrada, Dorothy encontra 3 personagens que iriam virar ícones do cinema. O Espantalho, interpretado por Ray Bolger, é o primeiro personagem a aparecer. Um personagem atrapalhado que acredita não ter cérebro. Em seguida, o Homem de Lata, interpretado por Jack Hurley, que acreditava que não havia um coração. E por último, o Leão Covarde, interpretado por Bette Lauer, que acreditava que não tinha coragem. Mas além de ser personagens icônicos no cinema, neles havia um simbolismo profundo sobre o que é ser humano. O Espantalho nos mostra que inteligência não é apenas saber, mas também sentir. O Homem de Lata nos lembra que o coração não é apenas um órgão, é a capacidade de sentir empatia pelo próximo. E o Leão Covarde revela que coragem não é a ausência de medo, e sim a capacidade para enfrentá-lo. Juntos, eles formam uma metáfora do amadurecimento, aquilo que nós buscamos que acreditamos não ter, mas sempre esteve presente conosco. O Mágicos de Oz nos ensina muita coisa, porém por trás das câmeras há muito sofrimento. O ator que interpretaria o Homem de Lata originalmente era Buddy Ebsen, e ele teve que abandonar as gravações, pois sofreu uma grave intoxicação por pó de alumínio, que era usado na maquiagem. Ele foi internado em estado grave, e só depois disso a equipe substituiu o material por uma pasta metálica mais segura. E para mim o mais estrondoso de todos, o figurino do leão era feito com pele de leão de verdade e pesava mais de 40 quilos, o que levava o ator a suar bastante. Agora imagina só, atuar num cenário cheio de luzes e suando numa roupa de 40 quilos. Ah! Que calor da desgraça! Parece que eu tô no inferno! Bette Lauer suava tanto que o figurino precisava ser secado toda a noite em uma câmara especial. O povo sofreu pra travar esse filme. Que tristeza, né? Acho que mais que eu pra travar esse vídeo. A gente acha que é só CLT aqui, só. Toda história de fantasia precisa de uma vilã marcante. E o Mágico de Oz fez isso de uma forma exuberante. A Bruxa Má do Oeste, interpretada por Margaret Hamilton. Sua maquiagem verde esmeralda se tornou um ícone cultural, mas também um perigo. Na cena em que ela desaparece em uma nuvem de fumaça, no Castelo dos Munchkins, houve um acidente. O mecanismo que iria lançar fogo falhou e acabou atingindo a atriz, no rosto e nas mãos. E isso levou ela a ter queimaduras de 2º grau. E precisou ser afastada das gravações por várias semanas. Quando Margaret voltou a atuar, ela recusou de participar de qualquer cena que envolveria fogo. A equipe, como solução, acabou colocando uma dublê no lugar dela. E as polêmicas não param por aí. Durante décadas, rolaram rumores de uso abusivo de substâncias, acidentes com os figurantes e até mesmo o tratamento que era dado a Judy Garland, lembrando que naquela época ela tinha 16 anos. Os produtores obrigavam ela a usar um espartilho para parecer mais jovem, e fora também as rotinas intensas de gravações. Para se manter acordada, ela recebia anfetaminas e para conseguir dormir, ela recebia barbitúricos. Essa rotina deixou cicatrizes incuráveis em Judy Garland, o que levaria a lidar com esses problemas para o resto da vida. Além de fantasia, o Mágico de Oz é repleto de simbolismos e mensagens. Muitos estudiosos interpretam o filme como uma metáfora política. Alguns veem Dorothy como um cidadão comum, cheio de ilusões e sonhos que busca algo melhor para sua vida. O Espantalho, por sua vez, seria o homem do campo, subestimado, porém inteligente. O Homem de Lata representaria o trabalhador industrial. E o Leão Covarde seria o político, cheio de discursos, mas sem coragem para executar aquilo que promete. Outros estudiosos apontam uma leitura psicológica baseada em Carl Jung. Nessa visão, Oz seria o inconsciente de Dorothy, o mundo interior onde ela enfrenta os seus medos e acaba amadurecendo. Cada personagem seria o reflexo de partes de si mesma. O Espantalho seria a sua inteligência reprimida, o Homem de Lata seria a sua afetividade e o Leão Covarde seria a sua coragem. Alguém superior que pode nos salvar, até descobrirmos que isso tudo está dentro de nós. E no final, quando Dorothy diz, não há lugar melhor como o nosso lar, ela não está voltando para o Kansas, ela está voltando para si mesma.
Produzir O Mágico de Oz foi uma odisseia. O filme teve um total de 4 diretores, mas o que se destacou foi Victor Fleming. E o Victor, ele não chegou até o final da gravação, porque ele teve que abandonar o projeto para escrever outro clássico que foi lançado em 1939, que é O Vento Levou. A produção durou vários meses e o valor chegou a 2,7 milhões, o que era um valor enorme para a época. Porra! Tudo isso? O uso de Technicolor exigia 3 negativos, o que fazia que as câmeras fossem muito pesadas e difíceis de se mover. Como eu disse, os atores precisavam atuar sob uma luz fortíssima, e essa luz tinha nada menos que 100 mil watts. Para vocês terem ideia, para ficar com essa iluminação daqui, precisou de uma lâmpada de 40 watts, outra também de 40 watts e uma de 20 watts. Agora imagina os atores sobre 100 mil watts. Que tristeza. Cada um com seus problemas, né? E como se não bastasse, as maquiagens tinham que ser feitas constantemente, devido ao alto calor. Um detalhe técnico interessante: no livro, os sapatos de Dorothy eram de prata, e no filme eles colocaram de rubi, e isso tem um motivo. O prata não se destacava tanto na tecnologia Technicolor, e o vermelho em si, vibrante, chamava muita atenção, e no final os diretores decidiram manter a cor de rubi. Esses sapatos se tornaram o símbolo do filme, e anos depois, um dos pares originais usados por Dorothy foi leiloado por 2 milhões de dólares. Apesar de toda a grandiosidade, O Mágico de Oz não foi um sucesso imediato. O custo de produção foi alto demais, e o público estava se recuperando da Grande Depressão dos Estados Unidos, e com isso não lotou o cinema. O filme só se tornou um fenômeno anos depois, por volta de 1950, quando começou a ser reexibido na televisão. Foi então que uma nova geração redescobriu Oz e o fez um símbolo cultural. Hoje o filme é lembrado por seu impacto estético, por suas mensagens de autodescoberta e por ter inovado a nova forma de fazer filme em Hollywood. É considerado um dos melhores filmes de cinema, estando em quase todas as listas de melhores filmes do mundo. Agora eu vou passar de maneira bem rápida algumas curiosidades que poucas pessoas sabem. O cavalo que muda de cor em uma das cenas foi pintado com gelatina, o que fez a produção ter que trabalhar muito rápido, por causa que o cavalo vivia lambendo a gelatina. As neves de Oz foram feitas com asbestos, uma substância tóxica e proibida hoje. Alguns figurantes dos Munchkins ficavam tão embriagados durante as festas que teve que contratar uns seguranças específicos para vigiá-los. Oh, Gobi! Sipa! Oh, talon! Sandang ka lang. Grabe! O cachorro Totó ganhava 125 dólares por semana, muito mais do que os figurantes do filme. Judy Garland chegou a desmaiar em uma das filmagens mais longas da história do cinema, e as gravações pararam por apenas um dia para ela se recuperar. Tudo isso mostra como que os bastidores de Oz eram intensos como o próprio filme. Com o passar dos anos, O Mágico de Oz virou um ícone cultural. Frases como "siga a estrada de tijolos amarelos" e "que não existe lugar melhor que o nosso lar" caiu no dito popular. A estética do filme inspirou filmes, livros, músicas e até mesmo teorias das conspirações. Há também uma leitura feminista, na qual vê Dorothy como uma das primeiras protagonistas do cinema a superar os seus problemas sozinha. Uma jovem que não é salva pelo príncipe, e sim por si mesma. E há quem veja o filme como um rito de passagem, uma viagem de amadurecimento, no qual encontra Dorothy iniciando como uma menina e finalizando o filme como uma mulher. Mesmo depois de tantos anos, a mensagem continua atual. O poder de mudar nossa vida está dentro de nós, e às vezes é preciso se perder em Oz para encontrar o caminho do lar. Mas no fundo, O Mágico de Oz é sobre conhecimento, amadurecimento e coragem. É sobre entender que a vida pode ser cinza, mas é nela que encontramos sentido, amizade e amor. O filme de 1939 é além de entretenimento, é uma fábula moderna que ensina gerações a acreditarem em si mesmas. E talvez seja por isso que ao ouvir Somewhere Over the Rainbow sentimos um arrepio até hoje. Porque todos nós, em algum momento da vida, sonhamos em ir para além do arco-íris.